Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Aqui nesse programa, nós discutimos estratégias para ajudar os pecuaristas a aumentar o lucro no confinamento. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário, e hoje nós vamos conversar um pouco qual é a pior coisa que pode acontecer, que atrapalha, que vai reduzir o lucro lá dentro de um confinamento, de uma operação de engorda de boi. Quando a gente fala em pior coisa que pode acontecer, o cenário que vem na nossa cabeça, na minha cabeça e talvez na sua cabeça hoje, é chegar numa situação onde eu fecho o confinamento e não conseguir o lucro que eu planejei, não conseguir ganhar o dinheiro que eu planejei. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar de vários fatores que levam ao estresse dos animais. Como o estresse, nós vamos falar hoje de estresse, como o estresse diminui o lucro aí no teu confinamento, no confinamento que você gerencia, no confinamento que você toma conta. E quando eu falo em estresse, eu vou procurar categorizar aqui em pelo menos 3 principais tipos de estresse, 3 tipos de situações que levam esses animais a ficarem estressados, seja dentro do confinamento ou mesmo antes de chegar no confinamento. Quando a gente fala em antes de chegar no confinamento, nós vamos falar do estresse do transporte, porque os animais foram criados, muitas vezes a fazenda de cria é longe da onde esse animal vai para engordar, cria no Mato Grosso, cria no MS, engorda em São Paulo e vice-versa. As operações que têm várias propriedades, então esse animal é criado num lugar e levado para engordar em outro lugar. E o que acontece com esse animal no caminho durante o transporte? Nós vamos falar bastante disso hoje, porque é importante olhar para isso, porque não dá mais para continuar simplesmente fazendo do jeito que a gente fez, que a gente sempre fez, se a gente quer ter lucro lá no final, dentro do confinamento. Outros 2 tipos que são causas de estresse muito importantes nos animais são o estresse térmico e também a desorganização. Isso mesmo. Como a desorganização leva a diferentes níveis de estresse nos animais, seja esse estresse metabólico, seja esse estresse comportamental nos animais. Muito bem. Nosso foco hoje não vai ser propriamente dito falar de estresse térmico. A gente já tem alguns documentos gravados aqui nos nossos canais sobre estresse térmico, mas eu preciso frisar, preciso ressaltar que sim, é muito importante falar, pelo menos citar o estresse térmico, porque tem lugar que fica muito quente em algumas épocas do ano, tem lugar que é muito quente o ano todo. E por que o calor afeta a performance? Porque o animal sob o calor vai comer menos, e você sabe disso, se você mede consumo, você percebe exatamente quanto que vai ser essa queda de consumo. E junto com a queda de consumo vem uma queda de ganho de peso, que já é documentada na literatura, dependendo do nível de estresse, do score de estresse térmico que esses animais estão submetidos, essa queda de ganho de peso gira em torno de 15%. Esse é um número expressivo, efetivo de prejuízo no confinamento dos animais que estão sob estresse térmico. Agora, eu preciso considerar o seguinte: primeiro, o quanto a minha dieta está quente, porque uma dieta quente induz a produção de calor interno. O animal esquenta mais, o motor que está trabalhando mais quente vai render menos. Pode fazer uma analogia com o motor de um carro, se pegar um confinamento e comparar com a Fórmula 1, porque no momento que o animal está confinado, ele está com a melhor dieta possível para ter o melhor ganho possível no menor período de tempo possível, para te entregar o melhor lucro possível. Então, eu posso dizer sim que um animal que está num confinamento é um carro de Fórmula 1. E aí, a dieta, ela vai estar quente. E quanto mais quente tiver essa dieta, mais o animal vai esquentar. E hoje em dia, a gente já sabe, né? A gente muitas vezes está usando aí cruzamentos industriais, né? Com raças europeias que são mais sensíveis ao calor, à situação de estresse térmico. Então, esses animais eles respondem melhor por um lado, mas por outro lado são mais sensíveis a essas situações. E isso vai diminuir a perda lá na frente. Então, eu preciso considerar que quanto mais quente está a minha dieta, quanto mais apurada a minha raça dos meus animais estão relacionados a raças europeias, por exemplo, menor ou maior vai ser a influência da temperatura sobre o resultado desses animais. E aí, o que eu tenho que considerar? Só para fechar esse pequeno comentário aqui sobre estresse térmico. Primeiro, eu tenho que considerar que o que eu posso fazer para diminuir
ou tornar essa dieta menos quente? Como eu posso mudar minha dieta para favorecer a regulação, a termorregulação desses animais? O que eu posso fazer de esforço para tirar esses animais numa situação de estresse? E, por outro lado, o que eu também posso fazer para reduzir a temperatura corporal? Estou falando de sombra, estou falando de aspersão de água. Então, como os bons e antigos, meu avô dizia, né, sombra e água fresca não faz mal para ninguém. E boi que está engordando numa dieta quente, por exemplo, você vai precisar considerar outras situações para resolver isso. Bom, pegando países desenvolvidos, como por exemplo a Austrália, que tem um clima parecido com o nosso, mas que tem ondas importantes de calor, os confinadores da Austrália, muitas vezes eles precisam ter uma atitude perante ao governo e informar o que eles vão fazer em relação a uma onda de calor que vem vindo para evitar mortes de animais. Isso é um assunto muito sério. Então, não só perda de performance, mas também morte dos animais. Se você que está aqui comigo hoje, se você que vai assistir esse conteúdo do nosso programa gravado, não olhar para isso, não olhar para o quanto você pode perder de dinheiro, ou melhor, para quanto seus animais estão sendo afetados pelo estresse térmico, você nunca vai saber o quanto de dinheiro está deixando na mesa. Mas com certeza, se você não toma conta disso, se você não cuida de evitar, de prevenir estresse térmico, vai ficar dinheiro na mesa, com certeza. Existem alguns nutricionistas, existem alguns pesquisadores, alguns formuladores, alguns proprietários, alguns grandes empreendedores de confinamento que estão já falando que para o nosso futuro, aí daqui para frente, não vamos mais conseguir ter resultado em confinamento que não seja coberto. Mas isso é um cenário que talvez não seja a sua realidade hoje, mas mesmo que você não tenha um confinamento coberto, existem várias atitudes a serem tomadas para prevenir estresse térmico nos animais. E antes de entrar no nosso assunto propriamente dito, eu vou falar também do estresse que você muitas vezes leva aos animais sem fazer conta, sem perceber. A todo e qualquer tipo de estresse gerado pela desorganização ou pela falta de planejamento de uma atividade de engorda. Como assim, Marcelo? Falta de planejamento leva a estresse nos animais? Sim, falta de planejamento vai levar a estresse nos animais, por quê? Se eu não tenho constância na alimentação, por exemplo, e quando eu falo em constância, significa uma formulação bem feita, que está sendo bem misturada, que está sendo bem entregue, que está disponível para esses animais no coxo todo dia, no mesmo horário de trato, o animal está fechado na baía de confinamento, ele não tem mais nada de bom para fazer ali, a não ser comer, ruminar, descansar, beber água e botar ganho de peso. Então, horário de trato, tipo de trato, constância no manejo pode levar o animal a uma situação de calma, de tranquilidade ou a uma situação de estresse. Por quê? Se o fornecimento de matéria seca está variando, porque você tem uma proporção de mistura variando, ou seja, eu tenho algum tipo de problema no meu pessoal, no meu equipamento, que não me permite que eu tenha uma constância de fornecimento de matéria seca. Então, cada dia está variando um pouco. E aí esse animal, cada dia está recebendo uma dieta diferente. Você perdeu na constância e esse animal está sob estresse. Não necessariamente é um estresse que vai levar ele a mudança de frequência cardíaca, mudança de frequência respiratória, não. E muitas vezes nem vai aumentar a produção de cortisol. Mas isso que acontece nessa falta de constância, por exemplo, bagunça o rumen, bagunça o equilíbrio do rumen. E muitas vezes bagunça o consumo, porque esse animal vai consumir diferente. E aí um rumen que não está legal, que não está bem equilibrado, que você não está dando condições para o ambiente ruminal permanecer estável no período de confinamento, esse animal não vai ter o mesmo ganho de peso e aí está sim ficando dinheiro na mesa. Se eu tenho uma variação de nutrientes nos alimentos, ou seja, eu uso algum tipo de coproduto, eu uso algum tipo de varredura, que cada dia eu pego de um lugar do monte, ou cada lote que eu recebo no confinamento, esse alimento está diferente e está levando um nível, um teor, uma quantidade de nutriente diferente para dentro do boi, esse animal vai ter algum tipo de estresse relacionado a isso, porque ele não consegue processar, ele não consegue ter o mesmo perfil digestivo e muito menos botar o mesmo ganho de peso, o mesmo ganho de carcaça durante o ciclo inteiro de confinamento. Eu tenho um prejuízo do processo digestivo, ou seja, do processo de digestão e absorção. Só lembrando que eu faço a dieta, eu compro o boi, ou melhor, eu crio o boi, faço cria, recria, tudo muito bem feito. Aí eu
faço uma dieta, eu formulo ela muito bem feita, e na hora de entregar essa dieta eu tenho algum problema, então eu não estou levando esse animal a expressar o máximo potencial de ganho de peso, porque se a dieta tem um problema, a digestão e a absorção, que é o que na verdade converte e te leva a ter ganho de peso, vai estar afetada negativamente também. Bom, e falando em estresse de constância, de falta de planejamento, eu tenho que citar porque isso acontece dia a dia nos lugares que eu dou assistência, nos lugares que eu visito, nas fazendas que eu vou, com os colegas que são também técnicos e também visitam e me falam, e mesmo com uns amigos nossos que são produtor, que engorda boi, vira e mexe, acontece. Ih, Marcelo, acabou a cevada. Ih, Marcelo, acabou a silagem. Calculamos errado, perdi um tanto maior do silo esse ano. Lá no fundo não ficou bem compactado, desmoronou o barranco, enfim. Várias situações aí que me levaram a não conseguir ter o mesmo ingrediente do começo até o final do ciclo. Acabou o ingrediente. E aí? Aí que eu tive uma mudança brusca na dieta, de um dia para o outro. Porque se um fornecedor não me entrega um ingrediente, eu não tenho nem a chance de fazer uma adaptação para mudar essa dieta. Ela muda de uma hora para outra. Nosso foco hoje não é isso, mas é claro que uma mudança brusca de dieta vai afetar diretamente o equilíbrio, vai afetar diretamente a microbiota ruminal, vai afetar o consumo e vai afetar a performance. Aqui no nosso canal você tem um conteúdo inteiro só falando como as mudanças de dieta reduzem o ganho de peso, reduzem o lucro dentro dos confinamentos. De qualquer forma, quando acaba o ingrediente, só para deixar registrado, vai mudar o perfil da dieta, vai mudar o consumo, porque boi que come menos, ganha menos, é óbvio, é nítido, e às vezes você está tendo pequenas mudanças de dieta por problema de manejo no dia a dia, sem perceber, sem se dar conta do tanto de dinheiro que pode estar ficando na mesa dia após dia, se você tem 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 bois, 50.000 bois confinados. Bom, e o segundo problema que leva a uma situação de estresse nutricional é quando, por exemplo, os animais estão recebendo diferentes quantidades ou tipo, ou proporção, enfim, quando eu estou tendo variação no manejo, que pode começar desde a sequência de mistura. Explicando um pouco mais, já falamos sobre isso. Desde a hora que você começa a colocar os ingredientes no vagão. Desde a hora que você bate essa dieta e vai distribuir essa dieta no coxo. Olha lá, acompanha, não sei se é você que está aqui comigo hoje, que distribui o seu trato, o seu funcionário, a sua equipe, mas dá uma olhada com calma. Vê se durante a linha ou na extensão inteira da linha de coxo, a mesma quantidade de comida é colocada, evitando, por exemplo, que formem-se as cabeças de coxo. Ou então, se no final, a hora que está chegando, se você tem uma descarga controlada por baia, está chegando no final daquela baia de confinamento, falta comida para soltar, não dá uma paradinha assim no vagão, dá uma cuspidinha um pouco a mais de comida e forma aquela cabeça de coxo. Muitas vezes existe um atraso da comunicação do tablet, da balança do vagão, com a própria balança. É Bluetooth, mas às vezes tem uma falha nessa comunicação. E aí lá naquela porção final do coxo ficou uma quantidade maior de alimento. E é certo que os animais vão ter preferência para ir comer praticamente no mesmo lugar. E é certo que se você está otimizando o espaço e a linha de coxo, lá no final ficou mais comida, mas cabe o mesmo número de animais por metro quadrado ou por centímetro linear de coxo, na verdade. E aí alguns animais tendem a comer mais, outros tendem a comer menos, aumentando a disparidade de ganho de peso entre os lotes. Bom, falei bastante disso já, agora, se de repente você já tem um resultado bom e acha que isso não tem uma influência negativa aí na sua performance, que eu não conheço muito bem o valor nutricional dos alimentos que eu estou colocando, porque eu uso alguns tipos de coprodutos que variam, que cada vez que chega aqui no meu confinamento muda um pouco, e aí eu tenho um problema de manejo, também um problema de fornecimento de nutrientes, mas, Marcelo, é impossível resolver isso, eu não consigo mudar isso. Eu preciso comprar o que é barato. Essa frase é muito perigosa. Eu preciso comprar o que é barato ou eu preciso comprar o que me leva a maior ganho de arroba, a menor valor investido para engordar uma arroba de carcaça nos animais que eu estou engordando, que eu estou confinando. Então, se você não faz nada em relação a essa situação e acha que o teu resultado já é bom, lá no final, a tendência é diminuir o lucro, com certeza. Agora, quando eu falo em estresse, qualquer tipo de estresse, falamos de estresse térmico, falamos de estresse, por exemplo, de variação de trato, de variação de horário de trato,
Nós vamos falar bastante agora de estresse de transporte, quando você tem que pegar o animal de uma fazenda de cria e levar esse animal para uma fazenda de engorda. O estresse que esse animal sofre durante o transporte. O animal que está sob estresse, ele vai ganhar menos peso. Potencialmente, por que ele ganha menos peso? Porque ele come menos. Eu vou ter uma disparidade maior entre lotes. Então, uma das consequências de deixar esses animais sob situações de estresse é uma disparidade maior entre os animais dentro do mesmo lote e lá no final, animais com maior, um lote que tem animal que ganha mais, animal que ganha menos, o meu dinheiro, o meu lucro lá no final vai ser menor. Então, eu vou ter mais dias de confinamento, menor ganho de peso, maior disparidade entre os lotes. E é óbvio que problema de consumo vai estar presente, vai te acompanhar durante vários momentos nessas situações de estresse, porque os animais estão com a produção hormonal totalmente alterada. Muitas vezes, eu vou falar tecnicamente aqui, talvez você não entenda isso, mas a produção de cortisol vai aumentar. E o cortisol é um hormônio que é liberado, por exemplo, em uma situação que o animal precisa fugir, precisa se defender. É um mecanismo natural do corpo que começa, do organismo, que começa com produção de cortisol, depois, se é uma situação que precisa de uma fuga rápida, produção de adrenalina, enfim, de vários hormônios que vão levar o animal a se alimentar menos, porque o organismo, de uma forma indireta, está preocupado em fugir. Estresse significa perigo, perigo de morte. O animal é preso, ele é caçado, era caçado na antiguidade. Então, esse animal ele consome menos, converte menos. Então, problema de consumo, problema de score de fezes vão estar cursando num confinamento em animais que estão sob situação de estresse e a redução do lucro naquele lote de bezerro ou naquele lote de garrote que você está engordando é aparente, é real e você vai sentir no final do período. E muitas vezes eu acompanho situações assim, Marcelo, mas não tem muito o que fazer, eu preciso comprar animais, a reposição está cara, a comida está cara, então eu preciso comprar animais um pouco mais baratos, e preciso economizar na comida. E aí eu digo o seguinte, dependendo do nível de estresse que esses animais passaram, a capacidade deles de responder às suas dietas vai ser muito baixa, porque no início a gente começa com um desmicrobismo, perda, né, da microbiota ruminal, da capacidade desse rumen de trabalhar bem, depois a gente começa com dano hepático, por exemplo, problemas no fígado, no rim, e problemas internos que vão impedir que esse animal coma e converta bem e ganhe bem peso. Muito bom! Então, nesse sábado à tarde, agora, nós vamos falar sobre o que acontece com o estresse do transporte, quando eu preciso levar esses animais de uma fazenda para outra, e esses animais ficam de 2 a 4 dias dentro de uma carreta. Normalmente, eu preciso otimizar espaço, então eu ponho um número ideal de animais. E aí, esse número ideal é o primeiro problema. Porque, olha, tem gente que acompanha a atividade, tem gente que não acompanha. Alguém está coordenando esse transporte, alguém está carregando esses animais na carreta. Como é que eles estão lá dentro? Eles estão exprimidos pra caramba, eles têm um espaço razoável para reagir, porque viagem durante 2, 3, 4 dias, tranco, solavanco, estrada, e esses animais muito exprimidos, sem capacidade de se equilibrar direito, caem mais, machuca muito mais. Mas, de qualquer forma, animais que estão de 2 a 4 dias em trânsito, primeiro, privação de comida, privação de água. Já começa um estresse metabólico acontecendo no organismo desses animais só por conta disso. Depois, existe uma briga pelo espaço. É claro que em qualquer lote de boi que você tiver, seja no pasto, seja de bezerro numa carreta, seja de boi magro, de garrote, num espaço confinado para engorda, qualquer lugar que esses animais estiverem agrupados, existe uma disputa de território. Lógico que dentro de uma carreta não tem nem muito como acontecer isso, mas os mais fortes vão prevalecer e os mais fracos vão sofrer mais. Você vai ter uma tendência a perder os animais mais fracos. Então, tem essa disputa pelo espaço, tem essa briga, os trancos da viagem, e aí o que acontece? Sem comer, sem beber água direito. Esses animais perdem peso, perdem energia, eles gastam mais energia
Então, eu gasto mais e ganho menos. Olha a contabilidade disso. Gastar mais e ganhar menos. O resultado final, perda de peso. Agora, pensa num lote que viajou 4 dias e descarregou lá no confinamento. Que jeito que esses bezerros, que esses garrotes chegaram lá no confinamento, ou mesmo numa fazenda que você vai fazer uma recria rápida antes de botar no coxo, depois de 4 dias de viagem. Essa queda de resistência, essa que acontece, né, porque os animais, sob situação de estresse, vão ter queda de resistência orgânica contra as principais doenças que acometem eles. Então, o primeiro problema dessa queda de resistência orgânica, que vem de acordo, decorrente, aliás, com a produção de cortisol elevada, de um hormônio do estresse elevado, é que a microbiota é afetada e esses animais não conseguem mais fazer o processo digestivo de uma forma ótima. Então, queda de resistência orgânica, menor resistência às doenças, maior incidência de doenças. Produção de cortisol, períodos longos, mudança de perfil de microbiota ruminal importante. O animal vai ficar mais fraco, o animal vai machucar mais, o maior número de animais debilitados. E lá na frente, se eu não faço nada e pego esses animais que sofreram no transporte e simplesmente coloco dentro de uma baia de confinamento, eu vou ter um refúgio de coxo muito grande, vou ter um problema muito grande. Eu perdi esse lote de animais pelo estresse que eles sofreram durante o transporte até chegar no confinamento. Agora, como normalmente acontece, como eu vejo, né, normalmente acontecendo por aí, nos confinamentos que eu acompanho, nas visitas que a gente faz, os animais chegam, são descarregados, passam num curral, são brincados, recebe o brinco, recebe algum tipo de protocolo, vacina, vermífugo, algum tipo de vitamina, são pesados, claro, né? Às vezes tem brinco do rastreamento também. Aí esses animais são separados no momento que eles estão passando ali no curral, eles são separados, então eles viajaram 4 dias, sem beber, sem comer água, descarregou, jogou, bateu no curral esses animais, fez os procedimentos que precisava fazer, separou por lote, por algum tipo de critério qualquer, não vamos entrar nesse assunto aqui, mas fez a separação por lote. Aí esses animais vão para a baia de confinamento e já começam a comer o trato. E aí? Qual o impacto que esse manejo rápido, vamos dizer assim, curto e grosso, é feito com esses animais? Qual o impacto disso lá na frente no resultado, no ganho de peso, na conversão alimentar desses animais que passaram por um transporte longo? O impacto é grande, mas eu vou voltar a falar um pouco disso mais para frente aqui ainda hoje. Agora, o que eu posso fazer, né, numa situação dessa, que é uma oportunidade para aumentar o lucro? Ou melhor, o que você pode fazer numa situação dessa que passa a ser uma oportunidade para aumentar o seu lucro dentro da engorda? Porque esse tipo de estresse de transporte prolongado, ele derruba o ganho de peso dos animais, ele derruba a capacidade de resposta dos animais. E esse é um dos motivos pelo qual, algumas vezes, eu não sei por que aquele lote não teve um ganho de peso expressivo. Eu não consigo entender por que aquele lote não teve um ganho de peso que deveria ter, que a dieta que eu formulei para ele deveria ter entregado. E se eu tenho a possibilidade de comprar um animal de reposição mais barata, eu preciso olhar muito bem, eu preciso saber que eu preciso recuperar esses animais e, como consequência disso, chegar a uma situação de lucro maior. Ou seja, comprar bem é importante. A gente sabe que o maior impacto no resultado é o impacto da compra, do valor que você está pagando na arroba do bezerro ou do garrote magro para botar no coxo. Isso é muito importante, você sabe, não preciso nem falar isso, você já sabe. Agora, se eu estou comprando um pouco mais barato, eu sei que esses animais foram meio sofridos ou que eles vieram de longe e chegaram judiados, eu tenho que saber que eu vou corrigir, precisa estabilizar esses animais antes de colocar eles na baia de confinamento, muitas vezes até mesmo antes de bater no curral. Vamos voltar a falar disso mais para frente. Agora, Marcelo, você está falando que transporte longo vai levar o animal a uma situação de estresse importante, perda de peso, pode acabar com o resultado. Como é que é? Só pelo fato do animal passar por um período longo de transporte, vai acontecer isso? Não necessariamente. Porque se eu tenho um bezerro, ou melhor, se o meu boi magro hoje
ele chegou no coxo hoje, que sendo um boi magro, ele passou pelo período, pelo histórico nutricional da vida inteira dele, desde o momento da barriga da vaca. A vaca recebeu uma nutrição mínima, considerando pasto, considerando suplementação mineral estratégica. Esse bezerro nasceu, recebeu uma suplementação mínima, considerando um mineral estratégico, também um proteico energético, muitas vezes com mais proteína ou menos proteína, mas mineral proteico energético de baixo, médio ou alto consumo durante a fase de recria. Antes disso, se ele recebeu um CRIP, se ele teve um CRIP bem feito, se esse bezerro nasceu, teve acesso a um sal de CRIP próprio para potencializar o ganho de peso dele. E quando a gente fala em sal de CRIP próprio, a gente tem que lembrar que cada vez mais a gente quer incluir, ou é importante incluir um produto que tenha um bom consumo no CRIP. Um produto que o animal consiga comer 0,3%, lá para frente 0,5% do peso vivo. Nessa fase, eu tenho um investimento que é menor, porque todo o consumo em ruminante, seja na fase de cria, recria ou engorda, que vai ser calculado em cima do percentual do peso vivo. Agora, quanto pesa um bezerro? Quanto pesa um garrote? Quanto pesa um boi magro? Então, o bezerro pesa menos. Por mais que o produto que eu vou oferecer para ele tenha um valor por tonelada ou um valor por quilo maior, o que ele vai ingerir é menor, ou seja, a quantidade ingerida por dia é menor. Então, ele come menos, um produto melhor, numa fase que ele tem um potencial enorme para ganhar peso. Então, eu estou olhando a nutrição desse bezerro desde a barriga da vaca. Depois, eu olhei o CRIP, eu olhei a recria, e esse animal, na hora de entrar no transporte, bem nutrido que estava, a resistência orgânica dele estava boa. Agora, Marcelo, e quando acaba o pasto? Você falou de suplementação estratégica, mas e quando acaba o pasto? Quando acaba o pasto é um problema seríssimo, porque o animal é ruminante, tem que comer fibra, tem que comer volumoso. Muitas vezes eu deveria usar a minha produção de volumoso na fazenda para fazer um sequestro e evitar que o animal sofra demais quando eu não tenho pastagem e deixar confinamento para fazer de uma forma até muitas vezes sem volumoso. Então, se eu estou com um lote que já sei que eu vou precisar transportar 4 dias, se eu tenho a minha operação bem feita na fazenda, eu sei que eu vou precisar transportar um lote 4 dias, e eu sei que secou, fiquei sem volumoso, eu tenho que fazer alguma coisa mínima de fornecimento de volumoso, eu tenho que ter um plano B, porque todo ano tem seca. Só muda o tempo e a duração. Eu tenho animal na fazenda todo ano tem seca. Eu tenho uma lotação, eu já tenho que conhecer o quanto que eu varia essa lotação. E eu tenho que ter uma reserva de verde para poder fornecer para esses animais. Não adianta eu ficar esperando que vai chover bem aquele ano, sabendo que pode ser um ano de seca longa. E um ano de seca longa que vai me levar a um prejuízo. Então, tem que ter um plano para esse animal lá no pasto. Por que eu estou falando um pouco mais sobre isso, parando um pouco nesse assunto, sabendo que o nosso papo aqui hoje é engorda, é confinamento. Porque o boi que eu estou engordando hoje é o bezerro que eu tinha ontem, a vaca que eu tinha ontem, os animais que estavam no pasto ontem. Então, é muito importante eu ter uma estrutura mínima de volumoso para evitar um estresse nutricional, uma deficiência nutricional importante nesses animais que vai afetar o meu ganho de peso lá na frente. Bom, então, além disso, eu tenho que ter um bom manejo na fazenda desses animais, os animais tranquilos, né? Eu tenho que cuidar o máximo possível para não perder dinheiro lá na frente. Eu trabalhei muitos anos aqui na região de Bauru, onde eu fico, aqui onde eu moro, onde é a minha casa, onde eu tenho a minha empresa, meus negócios aqui físicos. Eu trabalhei muitos anos lá com o Henrique, lá com o Tonico, e a gente sempre recebia bezerro do Mato Grosso. Uma coisa que era muito legal, assim, não vou nem dizer legal, mas uma coisa que a gente sempre percebia é o seguinte: tinha ano que a bezerrada viajava o mesmo tanto de quilômetros, certo? Porque a fazenda do Mato Grosso era um lugar e a fazenda de Bauru era um lugar. Então, a distância entre as duas fazendas é a mesma. Só que tinha vez que os bezerros chegavam inteiros e tinha vez que os bezerros chegavam destruídos. O que aconteceu nessa viagem? Demorou mais essa viagem? Bom, se demorou mais ou demorou menos, motorista, como é que esse motorista dirigiu essa carreta durante essa viagem? Dirigiu, e a gente até tem uma expressão que eu nem vou falar aqui agora, né? Vou mudar a expressão, porque a gente usa um outro animal de exemplo e é ruim.
como se tivesse melancia lá atrás. Nem quem transporta melancia pode dirigir de qualquer jeito, porque as melancias também são super sensíveis. Quem já viu o transporte de melancia sabe. Mas como é que ele transportou isso, esses animais? Como é que foi essa viagem? Tranco, curva, acelerada, brecada, ultrapassagem. Se o motorista da carreta está estressado, os animais vão ficar estressados. Isso não é nenhuma coisa esotérica, não. O motorista estressado dirige de um jeito que estressa os bichos tudo lá atrás. Não faz o que precisa ser feito. Então, a resposta era a maneira como esses animais eram conduzidos, eram transportados, me levava a um status de estresse diferente quando eles eram recebidos na fazenda. Tinha ano que perdíamos muitos animais, porque realmente tinha sido cruel. Às vezes tinha um problema, por exemplo, no meio do caminho, com quebra de caminhão. Quebrou caminhão de boi, de bezerro na pista, quanto tempo você vai demorar para consertar isso? Bezerro ali embaixo do sol. Então, dependia muito da pessoa que estava transportando. Ah, Marcelo, mas eu sempre, se você está falando aí, eu não acredito muito não, porque o bicho é rústico, o bicho está ali. Imagina você descendo uma serra num ônibus de lotação em pé, sem ter onde segurar, hein? E um motorista estressado descendo a serra. Imagina como você ia chegar lá embaixo. Bom, o boi, ele tem 4 patas, não tem onde segurar, está ali no caminhão, dependendo do jeito que o motorista estiver dirigindo, vai ter problema. Então é o seguinte, boi pode tudo? Boi pode tudo, mas o lucro não. Dependendo da forma como esses animais forem transportados, vai dar resultado menor lá na frente no confinamento, vai perder dinheiro. Ah, Marcelo, mas aqui em casa eu não tenho esse problema não, a gente confina há muitos anos, isso nunca aconteceu aqui, os garrotes chegam já meio sentido, mas logo já se ajeita, sempre foi assim, mas não vai ser mais. Eu estou trazendo essa informação para você para dizer o seguinte, o que era normal, era comum e era uma receita que funcionava antes, não vai funcionar mais. Se você está aqui com a gente hoje pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, antigamente nem tinha essa possibilidade, eu só conseguia falar isso para você se eu fosse te visitar fisicamente na sua fazenda. Se eu estivesse aí tomando um café com você, olhando o gado, olhando o pasto, olhando o confinamento, aí eu podia falar. Hoje é diferente, hoje a informação está aqui. A gente prepara a informação e entrega para você usar. Porque hoje, o que funcionava para dar dinheiro é diferente do que funcionava lá atrás, quando eu deixava um boi 5, 6 anos no pasto. Só o fato do boi ficar no pasto já gerava dinheiro, porque tinha uma inflação danada, então a terra era usada como investimento imobiliário. Então, hoje é bem diferente disso. Em cada fase da criação, você vai ter uma oportunidade para aumentar o lucro. E isso eu estou falando lá no final. Em cada fase que você investe, que você melhora, você contribui para o lucro lá no final, lá no confinamento. Engorda é a Fórmula 1. Todo o trabalho que foi feito lá atrás, tendo sido bem feito, ele vai colaborar para o maior lucro no confinamento lá na frente. Se você não fizer diferente isso, pode não ter lucro. Não vai ter lucro e talvez não continue na pecuária daqui para frente. Então, eu tenho que lembrar que lucro no confinamento está relacionado a uma boa curva de consumo, ou seja, um animal que consome uma quantidade de matéria seca ideal, que tem no começo, né, o consumo é crescente, aí o consumo estabiliza e vem num nível bom, e lá no final só que eu vou ter uma quedinha de consumo. Então, obviamente, você tem que estar medindo o consumo de matéria seca por dia, importante isso. Mas uma boa curva de consumo, o lucro no confinamento é relacionado a uma boa curva de consumo, é relacionado a um manejo bem feito, ou seja, constância no manejo desses animais que estão ali fechados, que estão ali engordando. Quando eu falo em constância no manejo, é todas as atividades que são feitas numa fazenda para levar a comida que estava, muitas vezes, no barracão, no silo, até o boi, para ser convertida em carne. E uma boa capacidade de resposta do animal, certo? Então, o animal que está bem preparado, que chegou bem no confinamento, vai ter uma boa capacidade de resposta. E com isso eu vou ter uma menor variação individual de cada, ou melhor, uma menor variação individual dentro de cada lote. Porque sempre tem uns animais que vão ganhar mais, animais que vão ganhar menos. Mas animais que passaram por um período de estresse maior, eu vou ter uma variação enorme, porque só vai ganhar pesos que forem realmente muito
organicamente mais fortes, geneticamente, isso é determinado, geneticamente determinado, animais que forem mais resistentes, porque se eu passei todo mundo por é uma peneira fina, né? Eu dou um tranco em todo mundo para ver quem ganha mais. Tudo bem, mas a disparidade vai ser muito maior. É lógico que vai ficar mais dinheiro na mesa, porque o animal que está com estresse, além de ganhar menos peso, fica mais doente, e quem perde dinheiro é você que está aí comandando essa operação, é você que está interessado em ter mais ou menos lucro dentro do confinamento. Bom, agora, o que você deveria fazer, né? Então, antes de te perguntar isso até, considerando que eu tive um problema de transporte, ou seja, esses animais não estavam organicamente bem, não estavam com bom score corporal, estavam passando por um período de restrição nutricional antes de entrar no caminhão, viajaram 3, 4 dias, chegaram aqui só o pó. O que você tem que fazer com esses animais para minimizar o efeito negativo que esse transporte causou neles? Porque é claro que alguns animais vão chegar num grau de debilidade e até machucados que você vai acabar perdendo esses animais. Mas, e os outros? E os que você não vai perder? Primeiro, quando descarrega esses animais, tem que ter um espaço para esses animais descansarem antes de fazer qualquer coisa. Lembra que passar o animal num curral, num tronco, pôr brinco, vacinar, leva a um tipo de estresse também, que pode ser maior ou menor de acordo com o manejo que você tem aí na fazenda. Mas chegou cansado, bota num lugar para descansar, para beber água, fornece um volumoso, um mineral para esses animais, pode até iniciar um trato, uma dieta de adaptação, uma DAP1 aí para esses animais, com bastante volumoso, pouquíssimo concentrado, de preferência usar algum aditivo que estimule a recuperação da microbiota ruminal, ou seja, um pré-biótico, um probiótico, um alimento para essas bactérias que estão ali, porque, como eu disse anteriormente, o estresse, o aumento da produção de cortisol, esse sofrimento que eles tiveram na viagem, mata a bactéria ruminal. Muda o equilíbrio do microbioma, da microbiota ruminal. E é lá no rumen que uma boa parte do processo digestivo vai acontecer. Então, eu deveria dar condições para ter um máximo ganho de peso, para eles se recuperarem mais rápido, algum aditivo específico, um pré-biótico, focado em pré-biótico, probiótico, para ajudar a recuperação da microbiota ruminal desses animais. Depois, eu tenho que esperar esses animais se estabilizarem. Quanto tempo demora isso? Depende, você tem que olhar os animais, depende dos dias de viagem, depende do tanto que eles estavam magro antes de entrar na carreta, depende do jeito que eles estão respondendo, olhar os animais, aproveitar para manejar esses animais, andar ali no meio com o cavalo, com calma, acostuma. Muitas vezes os animais vêm de regiões que tem pouco contato com gente, e aí precisa ter contato com gente, porque quando eles entrarem na baía de confinamento e tiverem, eles vão ter contato com gente também. Então, é uma aproximação que você está fazendo com esses bichos. Depois você vai manejar, depois você vai levar para o curral, vai fazer os protocolos necessários, vai pesar os animais, vai fazer a separação desse lote, ou então manter esse lote junto, enfim. Idealmente, os animais que eu estou deixando descansar num piquete, eu já deveria manter junto, porque sempre vai ter uma hierarquia. Sempre tem alguns animais que batem, os animais que são neutros e os que apanham, em todos os lotes. Se essa hierarquia ela é estabelecida num lugar como um pasto, um piquete amplo, que o animal consegue ter o seu espaço territorial, não precisa disputar com o outro, aí eles se conhecem e essa hierarquia é estabelecida. Quando chega na baía de confinamento, eu tenho menor número de disputa, obviamente menor número de briga, né? Eu estou dizendo, obviamente menor número de animais machucados, animais que vão ter algum tipo de prejuízo econômico devido às brigas ali, e boi inteiro, vocês sabem como é que é, não tem jeito. Então, eu dou um tempo para esses animais poderem entrar no confinamento e responder melhor. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tipo de manejo de forma detalhada, a semana que vem eu vou conversar com um amigo meu, um excelente profissional que faz parte da equipe de gerenciamento e diretoria de um dos maiores confinamentos do Brasil, que hoje, ou melhor, que no ano passado engordou 55 mil bois. Então, na semana que vem a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui. Eu não vou falar quem é, vai ficar na surpresa. Já dei várias dicas aí, você que é antenado já sabe
Quem eu vou receber aqui no nosso programa a semana que vem para conversar especificamente sobre esse assunto de forma detalhada, ou seja, manejo de animal antes de fechar no coxo, pós-transporte e antes de botar na baia de confinamento. Muito bem, então, já falamos bastante hoje, talvez você até esteja se perguntando aí, Marcelo, mas por onde eu começo essa mudança? O que eu tenho que fazer? Eu vou te dizer uma coisa que não necessariamente você vai gostar de ouvir, mas a minha função técnica é falar. O primeiro passo é planejamento. Eu tenho que planejar. Começa fazendo planejamento nutricional do boi enquanto está na barriga do bezerro, enquanto está lá na barriga da vaca. O bezerro que eu vou ter hoje, ele tem que ter planejado 2 anos atrás, inclusive, se eu fosse pensar nisso, né? Se eu me planejo, eu não tenho surpresa. E como a seca vem, o clima vem mesmo, eu tenho que ter as minhas rotas de escape, eu tenho que ter flexibilidade. E eu estou olhando desde lá de trás, tudo que vai acontecer com esse animal até agora. Aí depois, quando eles chegaram lá no confinamento, anota o jeito que esses animais chegaram e você vai anotar tudo que acontece, você vai anotar, você vai registrar em planilha, lógico, ou em planilha, ou às vezes num caderno. Talvez o senhor goste de fazer num caderno, tá tudo certo. Dá para fazer, dá para usar o papel em vez de usar a planilha, não tem problema nenhum. Mas eu preciso anotar tudo o que acontece naquele ciclo. E se esses animais sofreram no transporte, chegaram judiados antes de fechar no coxo, anota isso lá, porque aí você vai comparar o ganho de peso desses animais, não só o ganho de peso, o ganho de carcaça, enfim, os índices zootécnicos daquele lote, de acordo com o estado que ele chegou na tua fazenda, no teu confinamento, antes de fechar. Corrige quando for preciso. Eu preciso promover bem-estar desses animais. Até o Rafael falou com a gente, aqui o Rafael que está acompanhando a gente pelo Instagram. Eu gosto muito, Rafael, de falar do animal estar bem. Porque se o animal está bem, ele come bem, ele responde bem. O animal está bem se ele foi bem tratado, se ele foi bem criado. E aqui eu não estou falando nada desses exageros aí de hoje em dia, de humanização, principalmente de pet. Sabe essa coisa? Não, o animal tem que estar bem para comer bem, para consumir bem, para render bem. Ele vai virar carne, ele está bem tratado, ele está bem alimentado, ele está bem manejado. Então, se eu receber um lote que está judiado, corrige antes de botar no coxo. Dá um tempo para formar uma hierarquia desse lote, para que a hora que eles entrarem no espaço confinado, você vai ter muito menos refúgio de coxo, vai ter uma curva de consumo muito mais estável. Ou seja, tudo que contribui para que esse animal tenha condições de receber um nível, uma quantidade adequada de nutrientes para expressar o máximo potencial de ganho genético. Então, se ele teve estresse de transporte, teve disbiose, perda, o desequilíbrio da microbiota ruminal, eu preciso também tomar conta um pouco disso, fornecer algum aditivo nesse período de descanso para acelerar essa recuperação. Algum aditivo, um pré-biótico, um probiótico, que são, na verdade, ou bactérias ou leveduras vivas que vão ali dentro para ajudar na recomposição dessa microbiota, ou então nutrição para essa microbiota, que são o FOS, o MOS, o mononucleosacarídeo, a própria beta-glucana, que é imunoestimulante, ou seja, alguns tipos de aditivos que são colocados de forma importante nessas dietas de adaptação para acelerar a recuperação desses animais que sofreram tanto no transporte. E aí, depois disso, você fez tudo isso, você compara o resultado desse ciclo que você interferiu positivamente nessa questão com o resultado do ciclo anterior. Muito bom. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa informação, se você está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode seguir a gente clicando aí no nosso canal, no YouTube Confinamento com Lucro. Se você está no Instagram, você já recebe as nossas notificações aí, também @Confinamento com Lucro, no YouTube também Confinamento com Lucro. Pode compartilhar esse vídeo, fica à vontade, passa para os seus amigos aí e pode também fazer qualquer tipo de pergunta, dúvida, críticas. As críticas são importantes, são bem-vindas e se você tem algum assunto que você gostaria que fosse abordado aqui no programa, fica à vontade, coloca aí também. Se você buscar melhorar a recuperação desses animais,
seu lucro vai aumentar lá no final do confinamento. Tudo começa com você, dentro da sua cabeça, no que você faz, no que você acredita, no que você busca, você alcança. Com técnica e vontade, você alcança. Muito bom. Se você que também está acompanhando aqui a gente hoje, quer saber um pouco mais sobre situações que levam a mais ou melhor constância dentro do confinamento, como melhorar a constância do confinamento e o resultado do confinamento, em breve a gente vai ter mais uma edição da semana Confinamento com Lucro. Você vai ficar sabendo também nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e um ótimo sábado. Fiquem com Deus.